A história de um trabalhador sem advogado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Guilherme Magalhães, sou advogado trabalhista e hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito da possibilidade que um trabalhador tem de entrar na justiça sem um acompanhamento de um advogado para que ele busque seus direitos. Pessoal, o primeiro ponto que a gente tem que ter a noção para vocês conseguirem compreender é que um trabalhador pode sim ingressar judicialmente contra a empresa buscando seus direitos sem o auxílio de um advogado. Isso é o que nós chamamos na justiça como ius postulante. Nesse sentido, aquele trabalhador que não tem o interesse de gastar com advogado, de ter o acompanhamento de um profissional, pode buscar a Justiça do Trabalho da sua região e protocolar a sua reclamação por meio de um sistema próprio da Justiça. Entretanto, pessoal, é muito comum que muitos trabalhadores utilizem desse benefício ou desse direito mesmo, vamos colocar como direito, para buscar seus direitos. Só que existem pontos que, às vezes, o próprio trabalhador deixa de lado ao buscar seus direitos, no qual um bom profissional, ao analisar sua situação, poderia incluir no seu pedido, entendeu? Além disso, também, existem situações, cito como exemplo um caso no TRT-14, que acabou de sair um acórdão, em que anulou uma sentença, tendo em vista que aquela sentença ela foi desfavorável ao trabalhador porque ele não respondeu à defesa da empresa. Mas aí você me pergunta, por que ele não respondeu? Essa situação aconteceu tendo em vista que a vara não encaminhou, ou seja, o juiz não pegou a defesa da empresa, colocou dentro de um e-mail e encaminhou para o trabalhador para que ele pudesse responder. Com isso, no direito do trabalho, nós temos o princípio da impugnação específica. Dessa forma, o juiz entendeu que, pelo reclamante não ter respondido essa defesa, ele concordava com tudo. Então, acabou sentenciando desfavoravelmente. Nessa situação, foi necessário que esse trabalhador buscasse o auxílio de um profissional para que se revertesse essa situação da sentença desfavorável a ele. Cito também hipóteses em que um processo, mesmo com o trabalhador com uma sentença favorável, chega no momento de uma execução, apesar de que o juiz pode continuar essa execução de forma autônoma, ele mesmo promover essa execução com os meios do judiciário, ainda é necessário que um bom profissional, vamos colocar assim como um advogado, busque meios também investigativos, direcione aquela execução para o melhor interesse daquele seu cliente. Então, o principal ponto de um trabalhador sem um advogado talvez seria a ausência de uma análise específica daquele caso. Por quê? Querendo ou não, hoje em dia a justiça está atolada de processo. E a gente não pode presumir que apesar de que os juízes tentam ao máximo isso, que ele vá dar uma maior atenção, uma maior, vamos colocar como um maior ponto para aquele trabalhador que está como ius postulante. Então, o principal ponto é que você, trabalhador, caso opte por procurar a Justiça do Trabalho sem o auxílio de um advogado, poderá ser prejudicado. Mas isso nada o impede de que faça dessa forma. Então, a nossa recomendação é que procure a justiça sempre que sentir seus direitos violados, caso julgue necessário, com auxílio de um bom profissional, e também, caso se sinta prejudicado durante o processo, nada impede que um advogado entre. Então, por exemplo, você se sentiu prejudicado por algo que aconteceu no processo em que você não está acompanhado de um advogado, também recomendo que procure um bom profissional, tendo em vista que esse profissional pode a qualquer momento entrar no processo e tentar corrigir aquele erro imputado a você. Obrigado pela atenção e fiquem com Deus.